Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus, meus irmãos. Olha, esse assunto que eu tenho para tratar com vocês hoje é muito sério. Meus irmãos, mano a mano que o tempo aproxima, passo a passo que os eventos vão acontecendo, o Espírito Santo ele vem confirmando no coração daqueles a quem a Deus pertence. Eu vou ler uma coisa com vocês, eu vou contar um sonho que eu tive. E logo em seguida eu vou publicar outros 2 sonhos que eu vi aqui agora de manhã, que me trouxeram muita paz no meu coração. Amém, meus amados? E olha aqui, eu quero ler com vocês 2 Coríntios capítulo 5, quando o apóstolo Paulo começou a falar com os coríntios sobre o templo, tá? Que ele compara como o nosso corpo. E a Bíblia, ela mostra claramente que o nosso corpo humano, físico, ele é o nosso templo. Vocês veem, então os judeus, primeiro lá em João, João capítulo 2, versículo 18. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu, destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram nas escrituras e na palavra que Jesus dissera. Então templo é o nosso corpo, a nossa casa. E se você ler capítulo 5 de 2 Coríntios, Paulo diz, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que há por vir, do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então o apóstolo Paulo e João falam que o nosso templo, a casa a qual nós habitamos, não é uma casa de tijolos, não é uma casa física de tijolos, mas a casa que a Bíblia refere ao nosso habitar constante é o nosso corpo físico. Dentro do nosso corpo físico nós temos a nossa alma e o nosso espírito. E aqui como ele fala no finalzinho, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Nós, por sermos salvos, não praticamos sempre obras boas. Então, nós vamos receber diante do tribunal de Cristo, nós vamos comparecer ali e nós vamos receber, tá? E a Bíblia fala que Deus ele tem um templo preparado para nós, não feito por mãos, mas feito por Deus, né? E esse templo vai ser glorioso. Então, meus irmãos, por que eu estou falando de templo hoje? Eu não vou me alongar muito com esse assunto, porque nós sabemos que a Bíblia diz respeito ao corpo humano como templo do Espírito Santo. Eu quero contar para vocês um sonho que eu tive antes de ontem à noite. Hoje é dia 18, eu tive esse sonho na noite do dia 16 para o dia 17, na noite retrasada então. E Deus já me deu essa interpretação e logo em seguida eu vou mostrar para vocês 2 testemunhos de mais 2 pessoas que também tiveram sonho. A última, inclusive depois eu vou querer ler com vocês sobre os selos,
tá? Os selos no livro de Apocalipse. Mas vamos com calma para a gente não se perder. Primeiro eu vou contar o sonho. Espero que eu tenha tempo. Para mim tá um pouquinho tarde, são 11h41 da manhã. Mas Deus é maior, vai dar certo, vai dar para falar tudo que tem para ser falado. Eu sonhei que eu estava num bairro, como um condomínio fechado, porque pelo que eu entendo, só condomínio fechado tem casa que não tem muro, não tem portão, né? Elas normalmente têm um jardim e já vai direto para a entrada da casa, para a porta da sala, da cozinha. São casas gramadas, as ruas são muito limpas, é tudo muito bem urbanizado e etc. Então, eu estava sentada na varanda daquela casa. E aquela casa era a minha casa no sonho. Não é uma casa que eu nunca vivi aqui na Terra, mas no sonho eu sabia que aquela era uma casa e era minha. Era uma casa grande, de um andar. Ela devia ter 2, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro e cozinha. Não era uma casa muito moderna, mas também não era uma casa extremamente antiga. Eu diria que é uma casa meio estação aí, por exemplo, uma casa construída na década de 40, 50, 60, onde a gente ainda pode ver aqueles azulejos mais antigos, né? Aqueles branco quadradinho, aquele chão de cerâmica de tijolinho, alguma coisa mais ou menos assim. Por que eu estou contando esse detalhe? Porque aquela casa, por não ser jovem demais ou velha demais, simbolizava a minha vida. Eu tenho 35 anos, então eu já tenho caminhado uma estrada dentro da minha idade um pouco, né, extensa com o Senhor. Eu já vim de uma época, de um período, né, em que as coisas tinham valores ainda diferentes dos valores que nós temos hoje. Então Deus mostrando para mim que aquela casa simbolizava a minha vida. Eu não sou uma adolescente, mas eu também não sou uma senhora idosa, eu sou uma meia-idade. Então aquela casa, ela representava a minha vida, uma vida. Sonhos passados, eu sonhei com casa, com locais que eram a minha habitação, em que uma vez, um dos últimos sonhos que eu tive, uns 3, 4 anos atrás, era uma casa toda branca, era uma torre, muito branquinha por fora, no meio de um monte de montanhas muito verdes, mas dentro ela estava nos tijolos vermelhos. Eu já contei isso aqui para vocês em vídeos passados. E Deus me mostrou que a minha vida, né, eu estava subindo para o topo da torre. A minha vida era uma vida de cabeça, não de cauda, mas no sentido espiritual, né, que eu tinha um Deus que guardava, que me salvou, que me zelou, né, mas a minha vida ainda estava precisando ser terminada por dentro. Quer dizer, o meu interior, a minha alma precisava ainda de cura, libertação e certos processos espirituais. Mas agora esse sonho foi muito mais pesado, porque é um sonho urgente, é um sonho de urgência. Eu só estou contando porque eu tenho certeza que o Senhor está trazendo uma revelação para todos nós através deste sonho também. Porque Joel fala que nos últimos dias, né, Deus estaria derramando do seu espírito. E os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, todos os servos, os maiores e os menores, eles iriam profetizar. E nós estamos vivendo aí fogo, colunas de fumaça, a lua se tornaria em sangue, o sol se faria escuro. E nós estamos vendo exatamente tudo isso acontecer. Então o Senhor tem falado através das nossas vidas. Eu já comentei esse sonho com alguns irmãos, mas aqui no canal eu ainda não contei. Continuando, eu estava sentada na varanda daquela casa e o horário era um horário de entardecer. Quer dizer, estava anoitecendo. E não tinha ninguém no meio daquela rua, que eu me lembre. Se tinha, não é o caso, mas eu estava ali sentada na varanda. Olha que coisa curiosa que aconteceu. No sonho eu tive vontade de ir no banheiro. Quando a gente acorda de noite, né? Às vezes você bebe muita água, você quer ir no banheiro. Então eu fui no banheiro, eu entrei na casa, eu entrei no banheiro, o banheiro estava todo arrumadinho, tinha shampoo, tinha sabonete, tinha tudo que servia, mas era um banheiro enxugado, né? Seco, todo arrumadinho. E eu no sonho não consegui usar aquele banheiro, eu acordei e eu fui no banheiro de verdade aqui na minha casa. E eu fui no banheiro, nesse meio tempo eu lembrei, gente, eu estava sonhando que eu estava indo no banheiro e tal. E voltei a dormir logo em seguida. Só que o que me chamou a atenção, coisa que realmente nunca aconteceu comigo antes, é que eu voltei no sonho. O sonho continuou. Eu já me encontrei na segunda parte do sonho num supermercado
eu comprava uma garrafinha de água. Era uma garrafinha de água muito cristalina de 2 litros. E ela custava 6 euros. E eu falei, gente, mas 6 euros, uma garrafa d'água, custa tão caro. Nossa, agora eu vou ter que dividir com todo mundo essa água. Eu não posso dar pra ninguém, porque custa muito caro. E ali, logo em seguida, eu devo ter comprado um pão também no supermercado. Eu já me encontro novamente sentada na varanda daquela casa. E ali, me deu uma fome muito grande no sonho. Aí eu falei, gente, eu vou na cozinha, vou ver se tem alguma coisa pra comer. Vou pegar um pedaço de pão, beber alguma coisa e tal. Eu entrei, tá? Na porta da cozinha. Na hora que eu entrei na cozinha, tinha um prato de carne em cima do fogão. Uma carne cozida que eu tinha cozinhado anteriormente. Aí eu peguei uns pedaços de carne, coloquei no prato. E na hora, não sei, eu falei, gente, eu não posso deixar a cozinha bagunçada. Eu tenho que pôr ela em ordem. Essa casa tá toda arrumada. Mas eu não vou lavar nada não. Eu vou pegar esse prato e pôr na geladeira. Eu peguei o prato com aquela carne, coloquei na geladeira. E queria comer, mas eu tava com medo de ficar dentro da casa. Então eu voltei de novo pra varanda. Sentei ali, peguei um pedaço de pão, um pedaço de carne, pus na boca. Mordi a carne. Só que no sonho eu não conseguia mastigar, engolir aquela carne. Eu não conseguia comer aquilo. Tava muito difícil comer a carne. Aí eu fiquei assim meio nervosa na hora do sonho. Eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, não tinha ninguém. Mas eu estava esperando por alguém. Aí eu levantei e falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fechar a casa. Eu vou ver se a casa está toda fechada. A porta da sala e da cozinha estão trancadas. Para me ter certeza que está tudo bem. Então eu entrei, pus o prato do lado, no caboclo eu não comi nada, entrei na casa e entrei na sala. Uma sala de taco, né? O chão de taco. Aí tinha a porta do quarto, que ela já estava fechada. A casa, meus irmãos, ela estava numa condição de como quando você vai partir de viagem, você vai viajar, você fecha a casa toda. Você deixa a casa numa determinada condição, bem arrumadinha e toda fechada, toda pronta, para você partir assim que chega um táxi ou assim que você tem que partir mesmo. Apesar que eu não tinha mala no sonho, eu não tinha nada. Aí eu fui, tranquei a porta da sala, eu dei 2 giros com a chave para trancar e fiquei olhando para a chave. Logo em seguida eu olhei para a porta do quarto, que estava já fechada. Me veio um pavor no sonho, mas me veio um medo tão grande. Eu fiquei desesperada, porque eu falei, meu Deus, e se meu marido chega? E se meu marido chega? E ao mesmo tempo, e se alguém me pega aqui dentro? Eu tenho que sair de fora dessa casa, eu não posso ficar dentro dessa casa. E ali eu saí correndo da casa rapidinho, voltei, saí da porta da cozinha e fechei a chave de novo e sentei na varanda. Eu não ia embora da casa, mas eu também não entrava na casa. E eu também não queria deixar a casa suja, desarrumada, desorganizada ou bagunçada. A casa estava pronta. Não era uma casa limpa, muito perfumada, como quem acaba de fazer uma faxina, mas era uma casa extremamente bem cuidada, limpa, preservada, dentro de cada coisa no seu devido lugar. E eu tava com o coração em expectativa no sonho. E eu lembro que eu fiquei olhando para as 2 chaves assim na minha mão. E eu ficava pensando no sonho, meu marido vai chegar, meu marido vai chegar, meu marido vai chegar. E ali eu acordo. Levando em consideração, tinha um jardim de fora, todo gramado e tudo. Bom, eu acordo de manhã com esse sonho na cabeça e aí Deus começa a me dar o entendimento do sonho. Porque normalmente quando eu sonho, Deus me dá o entendimento dos meus sonhos. A princípio eu pensei que era um sonho pessoal, único, exclusivo para mim. Mas mano a mano que foi passando o dia, Deus foi me completando o entendimento do sonho. Eu vou falar bem rápido aqui para que a gente não perca tempo. Meus irmãos, aquela casa era a minha vida. É como a minha vida se encontra atualmente. É Deus mostrando para mim, Ana, essa é a sua casa. Ela está em ordem, ela está limpa, está pronta. Eu sentada na varanda, era já eu de fora, eu destacada da minha vida, da minha casa terrena, no sentido, a minha vida, meus irmãos, já não me prende mais nessa terra. Eu não tenho um projeto que me faz arrancar os cabelos da cabeça, eu não estou aqui sonhando, vislumbrando dinheiro, vislumbrando viagem, vislumbrando sucesso. E olha que eu posso falar de viagem, porque pelo fato de eu morar na Itália, é uma necessidade para mim de tanto em tanto voltar no Brasil para estar com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha família, tá? Quem sabe rever bons amigos, poder falar de Jesus, poder ver essas pessoas, dar um último abraço, entendeu? Mas chegou um ponto que eu já não penso mais, eu já não sofro mais por nenhuma dessas coisas, eu tô literalmente em muita paz.
E eu estou realmente esperando Jesus voltar. Enquanto eu espero Jesus voltar, meus irmãos, eu cuido dos meus filhos, eu cuido do meu marido, eu cuido dos meus afazeres diários, mas eu estou sempre mantendo tudo numa certa ordem, mas nada além do que isso. Eu não tenho uma ambição maior do que simplesmente viver um dia de cada vez na minha vida. Então, quando eu entrei na casa e eu queria sair desesperadamente daquela casa porque eu senti, meu marido vai chegar. Mas ao mesmo tempo, e se alguém me pega aqui dentro? Se chega alguém, eu olhava para o quarto. Deus me trouxe o entendimento que se eu me apegasse ainda assim àquela casa terrena, poderia vir um inimigo e me manter nessa terra. Por quê? Porque aquele ou aquela que se apegar às paixões desse mundo, aos pertences dessa terra que você tem, quer dizer, se você se apega nesse momento à sua vida, ao seu mundo, você vai ficar para trás no arrebatamento. E quem vai vir te buscar dentro da sua casa? Dentro da sua casa, que é a casa terrena. Vai ser o anticristo, vai ser o exército dele, vai ser a ira de Deus que vai cair inclusive sobre a sua vida, porque você vai estar na grande tribulação. Daí o desespero, que eu não queria ficar dentro da casa. Eu estava angustiada em ficar dentro da casa, eu queria sair fora e ficar sentada na varanda, porque eu também não podia sair mais do que aquilo. Eu estava presa, condicionada àquela casa, mas eu sabia que eu estava para deixar aquela casa. Glória a Deus, aleluia. E aí só ficava aquele pensamento, meu marido vai vir, meu marido vai vir. Quem é o marido da igreja? Quem é que está para se esposar com a igreja? É o nosso amado Jesus Cristo. Então, meus amados, eu fechava a casa. E por que eu não queria deixar a casa suja? Por que eu preocupei com aquele prato de carne que eu tive que guardar? Eu fiquei com medo de sujar o fogão, a pia. Por quê? Porque eu não quero sujar a minha vida de pecado. Ainda que seja um pecado minúsculo. É um zelo, é uma preocupação, é um incômodo muito grande na minha vida atualmente, manchar a minha vida, sujar a minha vida, desorganizar. É quando você tem medo de brigar, discutir com alguém. Uma simples discussão pode te atrapalhar a subir no arrebatamento, porque pode gerar mágoa, pode gerar tristeza, pode gerar... Você precisa pedir um perdão. Ok? Então tudo isso simbolizava aquela carne. Por que era um prato de carne? Porque a minha casa terrena é a carne, é o meu corpo físico. Então por isso que Deus me permitiu. E eu queria comer a carne, quer dizer, eu estava com fome. A carne simboliza o quê? A vida no mundo. E eu queria, eu precisava alimentar o meu corpo físico, a minha carne. E Deus, Ele quer que nós nos alimentamos de quê? Do Espírito. Do Espírito de Deus. Nós precisamos alimentar o nosso espírito do Espírito de Deus. Eu não lembro aqui se eu consegui comer pedaço de pão. Eu acho que eu cheguei a comer algum pedacinho de pão. Mas o pão simboliza o quê? O corpo de Cristo. Tá? A água no sonho, eu não estava com ela ali naquele momento, porque a Bíblia fala que nós temos que nos encher do óleo do Espírito Santo. Mas a água cristalina simboliza limpeza, uma vida limpa diante do Senhor. Então, e eu não queria dividir água, eu não queria dar água para ninguém porque custou caro. Por quê? Porque na minha vida, para eu, Ana Paula, alcançar a situação que eu me encontro hoje, eu caminhei durante muitos anos com muita dificuldade diante de Deus, com Deus. Eu tive que renunciar a muita coisa, eu tive que pedir perdão, eu tive que buscar a santidade, eu tive que, abandonar o mundo. Então, custou caro para mim atingir um nível de vida decente, vamos dizer assim. Não é uma casa que está esplêndida, não é uma casa que está brilhando, que está perfumadíssima. Mas é uma casa que está numa condição decente diante do Senhor. Então é isso que Deus mostrou. E estava entardecendo. O que a Bíblia fala? Que à meia-noite ouviu-se um chamado. O noivo, venham para o casamento. Tá? Tudo que traz escuridão nesses sonhos é porque as trevas estão se aproximando. Tanto que não tinha ninguém no meio da rua. Todas as demais casas não tinha ninguém de fora, tinha só eu. Por isso que eu falo que a princípio parecia um sonho pessoal, porque Deus, Ele mostrou a minha vida. Mas a mensagem que Deus manda passar para todos nós no dia de hoje é: Jesus está voltando. Você que está me ouvindo, já está com a sua casa em ordem? E você já está sentado na varanda da sua casa? Meus irmãos, no sonho, eu estava tão angustiada de ficar dentro daquela casa, eu sabia que eu precisava ficar na varanda. Eu não podia sair dali, porque a qualquer momento eu ia ser buscada. E eu estava ali.
E a chave da casa estava na minha mão, porque eu vou entregar para Cristo a minha vida. Aqui está falando, pois todos nós, me perdoem, eu fico emocionada, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo. Quer sejam boas, quer sejam más. Meus irmãos, eu estou com a chave da minha vida nas minhas mãos. Mas tem muita gente que ainda não está. Tem gente que ainda não fechou as portas, não fechou as brechas. Tem gente que ainda está com a vida muito exposta ao mundo. Tem gente que está comendo esse prato de carne que eu não conseguia mastigar no sonho. Porque hoje eu já não consigo mais viver na minha carne. Eu posso até deslizar, mas não é uma coisa constante. Mas ainda tem cristão que está comendo a carne, está alimentando os seus desejos, os desejos do seu coração, e está esquecendo de fechar a casa. E o problema é que quando você for lá dentro fechar essa casa, porque você vai entender o momento que você precisa fechar, de dentro de um daqueles quartos, por trás de uma daquelas portas, vai vir o inimigo. Eu estava aterrorizada. Meus amados, o nosso maior inimigo se chama pecado original. Mas ele é uma ponte para Satanás agir nas nossas vidas, os espíritos imundos. Então é isso que Deus está trazendo. Se você não subir no arrebatamento, essa casa a qual você habita hoje, chamado seu corpo, ele vai ser tomado, arrombado, invadido pelo inimigo. Vai ser invadido e vai sofrer a ira de Deus. Grandes coisas terríveis estão vindo nesse planeta. Eu preguei alguns vídeos atrás sobre os selos do Apocalipse. Eu acredito que eu cheguei a pregar sim. Mas eu ouvindo agora o testemunho de uma irmã, isso me levou a pensar mais uma vez. E eu sou uma pessoa que eu sempre falei com vocês, que eu sempre procuro ver sempre os dois lados da moeda. Eu sei, meus amados, que as trombetas ainda não foram tocadas e nós temos aí vídeos explicando isso. As taças da ira de Deus foi o vídeo que eu publiquei antes de ontem também, ainda não aconteceu, foram as 7 últimas pragas. Mas os selos, eu quero só ler um capítulo com vocês e a gente pode entender que pode realmente já estar nesse período de selos. A gente pode levar em consideração, assim como tem gente que leva em consideração que o arrebatamento é antes da grande tribulação e tem gente que acredita que vai ser no meio, a gente precisa levar em consideração certas coisas. Eu vou ler muito rápido o capítulo 6 de Apocalipse. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Não é Jesus, é o anticristo. Está se falando dele. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente que dizia: vem. Então saiu outro cavalo, ele era vermelho, seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente que dizia: venha. Olhei diante de mim estava o cavalo preto, seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres que dizia: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: venha. Olhei, diante de mim estava o cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto no 6º selo. O sol ficou escuro como tecido de crina negra
e a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem de figueiras quando sacudidos pelo um forte vento. O céu foi se recolhendo como se um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos livres esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritaram às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia, o dia da ira dele. A quem poderá suportar? Os selos, eles são uma imagem que a gente vê até o quinto selo, as coisas como estão acontecendo. A gente vê como que a peste está matando, como que a fome está matando, como que a guerra está matando. E muitas pessoas que estão morrendo estão indo para o inferno. Por exemplo, agora no Nepal, quando tremeu o Monte Everest, tremeu toda aquela zona, realmente o Monte Everest ele se moveu do seu lugar, ele foi abalado. Diz que ele baixou um pouco seus níveis em questão de metros. E o Nepal é uma terra extremamente idólatra, pagã e herética. Quantas pessoas morreram ali idolatrando demônios? Então provavelmente o há de seguir a morte que levou embora aquelas pessoas. O anticristo ele ainda não está agindo no nosso meio. A Bíblia diz que ele só vai agir quando aquele que o detém for retirado. Aqui olhou diante de mim, estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Aparentemente está sendo feita uma descrição do anticristo, que simplesmente cavalgava. Mas aqui ele ainda não está literalmente agindo no meio dos homens, né? Assim também como todo o quadro. O sexto selo é que ele assusta um pouquinho, porque ele vem com grandes catástrofes a nível de meteoros, né, estrelas que caem do céu. A Bíblia diz que vão cair estrelas do céu e o céu vai ser sacudido como um figo, uma árvore de figo, uma figueira que está com os figos verdes. E você vê, quando uma árvore verde é sacudida muito forte, cai realmente os frutos verdes com muita violência. E por que eu entrei aqui nesses selos? Porque o último testemunho, uma irmã, ela está contando um sonho que ela teve, que eu tive muita identificação com o sonho dela. Aquilo foi muito forte no meu coração quando ela falou. E a gente pode levar em consideração quando ela diz que está para entrar no sexto selo. Aparentemente, meus irmãos, parece que tudo que está sendo descrito aqui nos selos, muitas coisas realmente estão acontecendo. Se os cavalos já estão soltos a ponto de matar 1/4 da terra, nós estamos falando aí numa casa de 2,4, 2,3 bilhões de habitantes. Aí a gente tem que fazer uma pesquisa para saber mais ou menos, nesses últimos 3, 4, 5 anos, mais ou menos, né? Ou até 2011, de 2011 para cá, quantos bilhões de habitantes morreram no planeta Terra? Não sei. Mas, de qualquer modo, a gente lê aqui o capítulo 6, porque, como eu disse, meus irmãos, eu gosto de falar as coisas em cima da Bíblia. A gente já fez vários estudos aí no Apocalipse, e os selos, eu ainda não sei se a gente pode considerar como eles já estão acontecendo pelo fato do sexto selo, que vai ser aberto de um modo muito forte, ou se é somente o Espírito, né, do anticristo que está agindo no mundo, e esses cavaleiros também, né, é uma sombra daquilo que vai piorar. Não sei, não estou aqui para julgar o selo, está acontecendo ou não, mas eu sei, meus irmãos, que pelos sonhos que estão tendo aí na rede, vocês vão ouvir o sonho de um irmão que ele ficou muito emocionado. Mas eu também sou de acordo com esse primeiro sonho, quando ele acredita que em 2015 a gente pode ser arrebatado sim. A Bíblia fala que a gente não sabe nem o dia, nem a hora, mas a Bíblia não menciona nada sobre mês e sobre ano. Então nós não sabemos, mas a gente sabe as estações. A Bíblia fala que os homens sabem medir as estações, e eles sabem, né, quando está para chover, quando não está para chover, quando está para fazer estiado. E pelo quadro geral que a gente está vendo, a gente está sentindo que o arrebatamento realmente está muito próximo. Ninguém até aqui está querendo marcar dia e hora. O dia é uma data de um dia específico. Por exemplo, hoje é dia 18 de maio de 2015, são meio-dia para mim aqui na Itália, 12:05. Esse é falar um dia e uma hora. Mas o ano e o mês, a gente sabe que dentro de um ano existem as estações. E a gente sabe quando vem a primavera, a gente sabe quando vem o verão, a gente sabe quando vem o inverno. E a gente tem uma base.
E a gente está esperando pelo que está acontecendo, meus amados, pelo modo como Deus está trazendo as revelações, os corações daqueles que têm buscado a Deus estão sentindo realmente de um modo muito forte a presença de Cristo. E eu falei isso com uma irmã outro dia. Quanto mais Cristo se aproxima da terra para buscar a sua igreja, porque a Bíblia diz que ele vai nos encontrar nas nuvens. Quanto mais Cristo se aproxima, mais nós sentimos a presença dele. O calor, a santidade, a bondade, o amor, a glória de Cristo. Nós sentimos essa energia que está se aproximando de nós. O fato de eu estar sentada numa varanda daquela casa muito ansiosa, desesperada, porque eu sabia que não tinha tempo nem de entrar naquela casa. E eu entrava correndo e saía correndo, porque a minha concentração, o valor maior para mim era estar sentada esperando para ser buscada. A casa estava pronta, estava tudo preparado. Então agora eu deixo vocês com esses 2 últimos sonhos desses 2 irmãos que eu consegui achar aqui agora de manhã. E eu peço ao Senhor Espírito Santo que Ele confirme no coração da igreja a necessidade de estar preparado. Você precisa, assim como eu estava no sonho, sentada na porta da varanda da casa, com todas as portas já fechadas. Não pense você que eu estava com a porta da sala encostada e sentada ali, vou beber um copo d'água, vou no banheiro. Não, era tudo muito rápido e a casa já estava fechada, eu estava olhando para a chave, como se diz, Deus, combati o bom combate, terminei o meu trabalho, eu estou pronta, estou só esperando o Senhor me buscar. Inclusive no sonho eu já estava vestida como quem tinha que sair, como quem estava pronto realmente. Mas olha que coisa linda, eu não tinha uma mala no sonho, eu não tinha nenhuma bolsa comigo, eu não tinha nenhum pertence, só aquela chave, olhando para aquela chave na minha mão. Porque Deus ele não vai buscar nada a não ser a sua vida, o seu corpo físico. É isso que vai subir. E você vai entregar nas mãos do Senhor. Esse corpo físico é a chave. Fechei a minha casa. Está pronta, está limpa. Então que o Espírito Santo venha trazer em vocês a confirmação dessa necessidade de terminar, de colocar em ordem a sua casa. O perdão que você ainda não pediu, ou o perdão que você não deu, a conciliar com quem você ainda não conciliou, sabe? Qualquer coisa que você sabe que na sua vida está te empatando. Às vezes você está em meio a pessoas, você está em meio a pessoas que não te permitem estar em paz. Às vezes você frequenta um grupo de pessoas em uma determinada atividade que aquilo leva você, no final, a ficar com mágoa ou traz mágoa a quem participa de determinada atividade com você. Talvez você está no meio de pessoas mundanas que falam palavrão, enfim, e você está envolvido em situações ali que você participa com elas daquelas coisas. Meus irmãos, é tempo de se despir de todas essas coisas e se revestir da santidade, para que você não seja encontrado nu naquele grande dia, no dia do arrebatamento. Então eu deixo esses 2 sonhos aqui com vocês e eu abençoo a cada um de vocês no santíssimo nome de Jesus Cristo, com santidade. Que esse sonho realmente possa trazer um alerta na sua vida, um alerta maior na sua vida. Amém, meus irmãos? Então segue os dois sonhos e que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém, amém e amém. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero nesse momento compartilhar com vocês, com todos que forem ver esse vídeo, o sonho que eu tive há 2 semanas atrás. Quero unir mais esse sinal que o Senhor me deu ao sinal que Ele tem dado a vários irmãos que têm tido sonhos que têm se encaixado nos detalhes, sonhos que têm trazido a mesma mensagem com relação ao arrebatamento da igreja. Eu já espero o arrebatamento há muito tempo e durante a minha vida eu só tive 3 sonhos com relação
ao arrebatamento. Mas esse último sonho, como esse, eu nunca tive. E a sensação que esse sonho me trouxe foi uma sensação também que eu nunca tive. E eu sonhei que eu estava levando caminhando a pé e levando uma moto do meu lado, assim, empurrando a moto por uma rua. E aí eu não ligava a moto, e a moto era novinha, uma moto azul perolada. E eu vindo assim com a moto, empurrando a moto, eu olhava para aquela moto e eu falava: essa moto é muito alta, eu não vou conseguir alcançar ela. E a moto era zerada, eu nunca tinha ligado essa moto, eu tinha acabado de pegar essa moto na concessionária. E eu fui de encontro a alguns amigos que eu tinha na época do mundo, e fui aonde eles estavam dentro de um bar. E aí eu entrei nesse bar com essa moto, empurrando essa moto, e no canto tinha tipo uma área descoberta, como se fosse um quintal, né, suspenso assim, de concreto, do lado desse bar. E aí os meus amigos estavam sentados assim numa paredezinha assim que tinha do lado, cercando, né, aquele bar assim. Aí na muretinha assim, eles estavam sentados assim, aí eles já me viram de longe, já começaram a olhar para mim. Eu vim vindo em direção a eles assim, levando essa moto, mas quando eu começava a chegar perto deles, o chão começava a abrir assim, e no meio desse chão assim, um vão muito negro. Eu lembro que o chão desse bar também era um chão tipo sujo daquele lodo, quando seca no concreto e fica preto, aquele lodo que secou assim no concreto, né? E eu fui levando a moto assim, aí abriu aquele vão assim que separava eu deles. Aí eu fui, dei um jeito, mesmo empurrando a moto, de passar para o outro lado onde eles estavam, né? Aí a moto bateu assim até no outro lado da abertura assim, da brecha que estava abrindo no chão, né? Que era uma brecha grande até. Aí eu pulei, levei a moto, consegui, mesmo a moto batendo na roda de trás assim, eu consegui levar ela para o outro lado. E aí eles: ô Nelson, tal. Eu falei: pois é, rapaz, comprei essa moto nova, peguei essa moto nova. Aí nesse momento a gente já estava do outro lado assim, né? A gente já estava na muretinha lateral, e de repente a gente foi para uma outra parte assim, já mais de frente para o bar assim, mas nesse mesmo local, que era tipo uma área descoberta, né? Aí esses dois amigos meus estavam lá, e eles falaram: e aí, Nelson, sumiu, tal. Aí eu cheguei para eles e falei: Jesus mudou a minha vida. E eu todo feliz assim, aí botei a moto no descanso assim, parei ela. E aí um outro amigo desses meus amigos chegou assim e falou: posso dar uma volta nessa tua moto? Aí eu falei: pô, pode, mas eu não tinha nem experimentado a moto ainda, né? Nem inaugurado. Aí ele pegou a moto e foi andar assim, saiu na rua assim, ligou a moto e foi subindo na rua acima, né? E à frente desse bar era um bar numa área residencial, mas só de casas, né? Um lugar não muito assim chique, um lugar mais simples, né? E aí ele foi subindo assim, aí ele demorou um pouco, aí eu fui
no corrimão assim da lateral desse bar onde dava para rua, e olhei assim para cima para procurar ele. Quando eu olhei para cima da rua, lá em cima era muito escuro, era trevas puras assim, entendeu? Muito escuro mesmo para cima dessa rua, e tinha um cruzamento. Aí nesse cruzamento, né, mesmo muito escuro assim, em trevas, né, para cima, assim como se não tivesse luz nenhuma iluminando, eu via uns rapazes assim, uns dois numa bicicleta, um empurrando a bicicleta, o outro andando de bicicleta, com aspecto daqueles malandros, de boné, tal, casacão assim, né? Aí eu comecei a ficar preocupado, eu falei, vão roubar a moto ali, né? Aí nesse momento que eu olhei assim para cima da rua, tinha uns meninos jogando bola na rua, umas pessoas andando na rua, né? Aí de repente eu comecei a ver uma agitação na rua e o pessoal começando a correr assim. Aí vi um trabalhador também andando, ele começou a correr assim, olhando para trás, e todo mundo começou a ficar desesperado e correndo. De repente eu ouvi um grito tenebroso, mas um grito terrível mesmo, que até agora que eu estou falando me dá arrepio. Toda vez que eu lembro desse grito, me dá um arrepio. E aí nesse momento que eu ouvi esse grito, né, eu olhei para o céu assim, vi no canto uma nuvem com um arco-íris assim, descendo do céu para baixo assim, né, e curvando para o lado. Um arco-íris assim, tipo meia-lua, né, vindo de cima para baixo. E quando eu olhei assim mais adiante um pouquinho, um anjo, mas era um anjo enorme, 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 um anjo muito grande, mas muito grande mesmo, que um avião não dava nem o pé desse anjo, entendeu? Era um anjo enorme, 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 que ele cobria toda aquela região ali onde a gente estava. E ele brilhava assim, né? Brilhava muito, só que ele estava com a cara muito séria, e ele voava olhando de cima para baixo assim, né? De cima para baixo. E aí na hora que eu olhei aquele anjo, já começou a me tomar uma grande alegria. Eu já comecei a falar, Senhor, é o Senhor, é o Senhor. E eu comecei a chamar o Senhor assim, com as mãos levantadas, assim, tipo fazendo vem assim com as mãos, né? E conforme eu ia falando Senhor, Senhor, e fazendo vem com as mãos, eu ia subindo em direção àquela luz. E aí eu entrava naquela luz. E aí eu acordei. Aí quando eu acordei, meus irmãos, eu acordei tendo calafrio. Fiquei tendo calafrio, as lágrimas saíam dos meus olhos assim, eu não chorava, mas as lágrimas ficavam saindo dos meus olhos, eu não conseguia controlar. Aí eu levantei, meio assustado, e quando eu fui caminhando aqui, que eu fui no banheiro, né? Aí eu, com medo muito grande, eu sentia que a presença de Deus estava aqui na minha casa muito forte, mas isso me dava um medo muito grande. Eu fiquei meio aquela sensação de paz, mas ao mesmo tempo de terror, né? E aí, meus irmãos, aí eu acordei para a minha esposa e falei para ela, e tive que me cobrir com o edredom, que eu fiquei mais ou menos durante 1 hora tendo calafrio. Eu tive esse sonho por volta de 2h30 da manhã, eu acordei, né? E fiquei tendo calafrio mais ou menos 1 hora. Essa noite eu não consegui dormir direito, e de manhã ainda acordei tendo calafrio, que eu tive que me cobrir com o edredom, mas não estava frio. Foi realmente algo espiritual, né? Eu acordei com o corpo todo dolorido, que parecia que eu tinha sido atropelado por um carro, estava todo quebrado. E aí no outro dia Deus foi começando a me dar a interpretação desse sonho. Que eu no ano que vem, eu tinha plano de comprar uma moto, que eu já tive umas 3 motos, sempre gostei, queria comprar uma moto ano que vem, estava dentro dos meus planos, né, pro ano que vem. Então hoje é dia 9, né, de maio de 2015, eu tive esse sonho umas 2 semanas atrás, né, e eu sempre falava com certos alunos, que eu sou professor numa academia, e ele chegava para mim assim, um aluno que gosta muito de moto, ele sempre vem falar de moto comigo, e eu falava para ele, se Deus permitir, ano que vem eu compro uma moto. E falava com a minha esposa já, que estava na minha meta, ano que vem comprar uma moto, e falava para todo mundo assim que eu tinha essa meta de ano que vem comprar essa moto, né?
E enfim, estava nos meus planos, né? Então, meus irmãos, o que o Senhor me mostrou é que não ia dar tempo de eu desfrutar desse sonho. Tanto que eu peguei a moto, fui empurrando ela e não conseguia alcançar a moto. E eu não entendia por que eu não subia na moto, né? E por que eu andava empurrando a moto. Mas depois eu fui entender que foi até o outro amigo lá, conhecido dos meus amigos, que eu não identifico quem é. Foi ele que ligou a moto e que andou com a moto. Então, que eu mesmo não conseguiria realizar esse sonho. Então, o que o Senhor quer dizer, meus irmãos, é que não vai passar desse ano, entendeu? Que Ele me falou que eu não vou conseguir alcançar a concretização desse plano que eu tenho para o ano que vem, porque o arrebatamento vai ser esse ano, e eu já há 2 anos que eu venho sentindo isso no meu coração já muito forte. Eu falando com todo mundo, falando com a minha esposa, eu estou sentindo que qualquer momento. Comecei a estudar um pouco também sobre as tradições judaicas, que Jesus cumpriu as festas, né, que o Senhor entregou a Moisés ali no Egito, né, todas aquelas festas, né, do Senhor. Então Jesus veio e já cumpriu, né, a festa da Páscoa. Ele morreu exatamente no dia da Páscoa, exatamente às 3 horas da tarde, quando o cordeiro estava sendo imolado ali no templo, Jesus estava morrendo na cruz. Depois ele cumpriu exatamente no dia da festa de Pães Asmos, ele foi ali sepultado. E exatamente no dia da festa das primícias ele ressuscitou, já cumpriu aí 3 festas, né? E cumpriu a 4ª também, Pentecostes, né? 50 dias depois ali ele derramou do Espírito dele. Cumprindo a festa de Pentecostes, exatamente no dia da festa de Pentecostes ele batizou ali os discípulos com o Espírito Santo, derramou o Espírito Santo, veio o Espírito Santo, o Consolador, que ele falou que enviaria sobre a terra, né? Para fazer morada em nós, né? E agora falta cumprir, né, festa de tabernáculos, né, festa das trombetas, né. Eu quero falar mais sobre a festa das trombetas, né, porque eu creio que o Senhor Jesus, o entendimento que o Senhor Jesus tem me dado é que ele virá exatamente na festa das trombetas, porque não é aleatório que ele instituiu essas festas. E que Jesus já veio e cumpriu algumas, eu creio que ele cumprirá as demais. Então eu creio que nas festas das trombetas, que vai ocorrer em setembro desse ano, eu creio que Jesus ele vai arrebatar o povo dele ao soar da última trombeta. Eu creio, meus irmãos, são 99 trombetas que são tocadas na festa das trombetas. E a última trombeta é a trombeta de toque mais longo. E eu creio, meus irmãos, que o Senhor vai cumprir essa festa também. Então eu quero pedir a vocês que amam o arrebatamento, que esperam ansiosamente, como eu estou esperando o arrebatamento, é o que eu mais quero na minha vida. Não tem algo que eu queira mais do que isso, porque eu já estou cansado dessa vida aqui. Então, meus irmãos, eu nem tinha pretensão de fazer esse vídeo, mas só que, assim como o vídeo que os irmãos têm postado tem sido útil para edificar minha fé com relação ao arrebatamento e mostrar que está próximo, eu também quero unir minha força e a força dos irmãos para mostrar que realmente o Senhor está chegando. E eu creio, meus irmãos, que desse ano não passa, porque o Senhor me mostrou isso. Eu não sou de ter esses sonhos direto, entendeu? E quando eu tenho realmente é porque o Senhor quer dizer algo. Então se prepare, irmãos, santifique, esquece de tudo. Eu tenho falado para minha esposa, para ela esquecer de tudo, não fazer planos mais para o ano que vem, para
ficar o máximo possível na leitura da palavra, que é a palavra que santifica, ouvindo a palavra e buscando pregações, buscando se envolver com o tema do arrebatamento, com esses testemunhos que os irmãos têm dado, com relação a esses sonhos que o Senhor tem dado a crianças, jovens e velhos. Meus irmãos, em nome de Jesus, vamos nos preparar para a gente se encontrar lá em cima e viver essa eternidade maravilhosa na presença do Senhor. Então eu estou muito feliz porque está chegando o dia. Eu quero que nós nos preparemos para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. É isso que eu desejo, a paz do Senhor a todos. Um grande abraço a todos e vamos ficar firmes, pois nos encontraremos em breve para ficarmos juntos por toda a eternidade na presença desse nosso Deus maravilhoso. Deus abençoe a todos. Amém. Olá, queridos. Hoje é 2 de maio de 2015. Eu estou aqui para compartilhar com vocês o último sonho que eu tive. Desde o início desse ano de 2015, eu venho tendo vários sonhos sobre o arrebatamento e acontecimentos que deverão ocorrer na Terra. Estamos vivendo um período de grande avivamento sobre a Terra, em que, assim como em Joel 2, que diz: "E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu, e na terra sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." Então, esse acontecimento de Joel 2 tem se espalhado pela face da terra toda, em todos os lugares. Temos visto vários vídeos no YouTube, várias mensagens de servos do Senhor relatando acontecimentos tremendos que estão para vir sobre a terra. E então o Espírito do Senhor tem se derramado sobre milhões de servos, onde todos estão recebendo avisos e mensagens de Deus sobre os acontecimentos futuros. E não há dúvidas de que estamos vivendo o Apocalipse, o período do fim, tão ansiado pelos servos do Senhor, né? O grande dia em que nos encontraremos com o nosso Jesus. Ele logo se aproxima. Então eu decidi gravar esse áudio porque na noite posterior a esse sonho, o Senhor Deus me fez ver que eu contava o meu sonho para várias pessoas com um microfone. Então eu creio que é de Deus que eu compartilhe com os servos do Senhor. Não é para eu ficar calada, porque eu nunca fui de contar meus sonhos assim. Então vamos lá. Eu sonhei que eu andava na rua como um dia qualquer, e de repente aconteceu um terremoto. Eu olhei para trás e vi uma montanha se partindo, e esse rastro descia pela montanha, aquele terremoto, né, abrindo o chão em direção ao local que eu estava na rua. Então eu fugi, e ao mesmo tempo, quase que instantaneamente, eu olhei para cima, atrás de mim, e eu vi vários meteoros caindo, tamanhos diferentes, alguns pequenos, e eu vi que eles vinham na minha direção. Então eu corri para um lugar como se fosse um apartamento grande, com várias pessoas. Havia uma varanda. E eu ali falava com Deus e perguntava: Senhor, por que eu fiquei? O arrebatamento tinha acabado de acontecer, poucos minutos antes desses acontecimentos. E eu falava: Senhor, mas eu sou cristã, eu frequentava a igreja. Eu não entendo o porquê de não ter subido. E ali eu questionava o Senhor. Eu não conseguia entender por que eu tinha ficado, se eu tinha feito tudo certo para mim, né? Então o Senhor, Ele falou no meu coração que estávamos muito preocupados com as coisas terrenas e ocupados demais. E a gente nós cristãos que ficamos, não colocávamos as coisas de Deus em primeiro lugar. Nós não nos preparamos para o arrebatamento. Estávamos vivendo a vida normalmente, como se fosse uma época qualquer, sem se preocupar com esse dia, como se estivesse longe demais, sem se preparar para ele, sabe? E foi isso que o Senhor me falou. E naquele momento eu comecei a entender o porquê que eu tinha ficado. E além de entender isso, o Senhor também me fez saber que eu estava sonhando. No próprio sonho eu soube que eu estava sonhando. Então no sonho eu acordei, mas
aquele sonho eu soube que tinha sido um aviso de Deus, de algo que estava prestes a acontecer de verdade. E queria acontecer logo, como questão de poucos dias. E naquele sonho eu vi que eu acordava com mais uma chance e me sentia aliviada de poder me arrepender e poder começar de novo com a preparação, buscando a Deus em espírito, com santidade, com justiça, né, fazendo aquilo que o Senhor espera de nós para esses tempos. Era como se Deus estivesse me dizendo no próprio sonho: prepara-te para o arrebatamento, porque ele acontecerá em questão de dias. Outra coisa que eu descobri no próprio sonho foi que estávamos vivendo o 6º selo. Eu dizia para mim mesma que já estávamos vivendo o 6º selo e que o arrebatamento estava embutido no 6º selo. E que como a primeira parte do 6º selo já havia acontecido, que são os sinais no sol e na lua, terremoto, o próximo acontecimento seria a queda das estrelas. Assim como no primeiro sonho, a queda dos meteoros. Então eu entendi que o arrebatamento aconteceria antes da queda das estrelas de Apocalipse 6, 12 e 13. Que está escrito: e havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. E assim, eu percebi que todos os cristãos precisavam colocar Deus de verdade em primeiro lugar e se preparar para o arrebatamento, senão vão ficar. Esse foi o sentimento e entendimento que eu recebi de Deus dentro do próprio sonho. Foi como se eu tivesse um sonho dentro de outro. O primeiro foi um sonho com os acontecimentos, e o segundo foi um sonho explicando os acontecimentos. E então eu acordei. Na noite em que eu tive esse sonho, eu orei ao Espírito Santo, pedindo que ele falasse comigo novamente, me revelasse novas coisas, porque já fazia algum tempo que eu não tinha mais nenhum sonho, porque eu sentia até falta de ouvi-lo. Então eu tive esse sonho, e quando eu acordei, eu fiquei refletindo sobre o sonho, e anotei ele para não esquecer de nenhum detalhe. Depois foi muito profundo, importante para mim. Eu creio que tenha sido uma visão, na verdade, não só um simples sonho, uma visão para os cristãos. Então, de ontem para hoje, na verdade, eu anotei esse sonho, mas nem me preocupei em divulgar, em falar, em gravar nada. Eu só escrevi para não esquecer mesmo, porque para mim ele foi importante, como se fosse algo para mim. Mas, então, de ontem para hoje, eu tive um outro sonho, onde eu estava em um barco, no mar. Do meu barco, eu vi um navio virando e afundando. E no meu barco, tinham pessoas sentadas que questionavam, acho que sobre o Apocalipse. Então eu tomei o microfone da mão de quem estava falando na frente, tinha uma pessoa à frente, como se fosse uma igreja falando. E eu peguei esse microfone e eu falei: eu tenho algo a dizer, e contei todo o meu sonho da noite anterior. Então esse sonho que eu tive na noite anterior praticamente se repetiu, né? Só que eu contando nesse outro sonho. Eu contei dentro daquele barco, tipo um barco, eu contei aquilo que eu sonhei na noite anterior. Então, quando eu acordei, eu senti que o Espírito Santo ele estava desejando que eu falasse sobre o meu sonho. Então, era como se Deus estivesse falando: eu quero que você conte esse sonho. Porque esse sonho não é só para você, é para todos os cristãos, para todos os servos do Senhor. Porque a gente pode pensar que a gente está fazendo tudo certo, mas pode ter alguma coisa errada. Então esse é o momento da gente vasculhar nosso coração e nossas vidas e corrigir. Corrigir o que tem que ser corrigido, porque no meu sonho era como se fosse muito perto o arrebatamento, e vai pegar todo mundo de surpresa. A gente achando que está certo, está indo para a igreja, está tudo beleza, mas a gente precisa de um momento de vasculhar nosso interior, vasculhar nossa vida, vasculhar a nossa casa, vasculhar como tá a nossa vida fora de casa, fora da igreja, não só na igreja, mas eu acho que Deus está querendo de nós agora um momento de vasculhar, de parar para pensar, de refletir e de corrigir. E a gente às vezes fica muito preocupado com coisas sonhos, né, planos, muitas coisas a gente fica planejando. Eu mesma esse ano queria planejar a festinha de aniversário do meu filho, mas a gente não pode deixar que todos os nossos sonhos e planos fiquem no lugar das coisas de Deus, desse requisito que ele tem. Ele quer que a gente se prepare.
é como se o arrebatamento fosse para amanhã, sabe? Uma coisa assim muito, muito rápida de acontecer. E Deus está avisando a igreja, está avisando o povo, que é para correr, o tempo está passando, nós temos muito pouco tempo, muito, muito pouco tempo. E eu sinto que Deus está com essa necessidade de avisar a igreja para correr contra o tempo, porque vai pegar todo mundo de surpresa. A gente tem que estar preparado. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias, quando será o arrebatamento, não sei. Mas eu acho que mesmo que o arrebatamento não seja nos próximos dias, a gente tem que viver daqui para frente tentando melhorar, buscando sempre a vontade do Senhor. Orar, consagrar, jejuar, se santificar. A gente precisa fazer alguma coisa, sabe? A gente precisa se proteger, a gente precisa buscar o Senhor. Não é só ir na igreja, cantar e vir embora. Não é só participar dos grupos. Eu acho que tem algo mais. Deus quer algo mais da gente. Deus está buscando na gente algo mais. Eu acho que Ele está selecionando nesse período os servos que vão subir. Então é muito importante que a gente se prepare, porque eu acho que falta muito pouco. De acordo com que os sonhos que eu tenho tido, são vários sonhos. A maioria dos sonhos eu acabo deixando para lá, eu vou deixando passar. Mas eu tenho tido muitos sonhos sobre os acontecimentos do Apocalipse e principalmente sobre o arrebatamento. Tenho tido muitos sonhos. Então, amados, vamos refletir nessas palavras, porque eu creio que elas sejam muito importantes para o povo de Deus. Vamos focar nas coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Vamos perdoar, vamos nos reconciliar com as pessoas, tentar viver em paz, em harmonia. Eu sei que é difícil, o tempo que a gente está vivendo é um tempo muito difícil. Eu mesma, essa semana passada, eu tive que resolver um problema, assim, fui resolver uma coisa e fui ofendida. Então, assim, a gente vai na rua resolver problemas e acaba sendo maltratado pelas pessoas. Parece que as pessoas não têm nem mais paciência nem para trabalhar, não querem trabalhar, eu não sei. Mas as pessoas estão muito intolerantes, não sei, estão muito, assim, nervosas, muito, sabe, com falta de amor no coração, falta de Deus. Eu não sei, porque até mesmo cristãos podem passar por isso. Mas é um momento que a gente precisa estar ligado com o Espírito Santo. Precisamos estar falando com o Espírito Santo todos os dias. Eu me aborreci, saí de lá triste, e eu vim falando: Senhor, como eu posso viver numa terra assim? Está tão difícil, está tão difícil. Eu sei que isso acontece com vários servos do Senhor, não só comigo. Está difícil viver nessa terra, está difícil a convivência. Está difícil ser santo numa terra onde não há santidade, onde as pessoas só querem violência, só querem agredir. Está difícil. A gente precisa realmente buscar no Espírito Santo. Então, quando eu cheguei em casa, eu orei por aquelas pessoas. Eu pedi para o Espírito Santo abençoar aquelas pessoas e convertê-las, né? Salvarem essas pessoas, porque o mundo jaz no maligno. Então a gente não pode esperar nada bom do mundo, né? O mundo não tem mais nada para nos oferecer, na verdade. Então, vamos focar nas coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Né? A gente vai continuar vivendo a nossa vida, porque não dá para fugir, né? A gente tem que aguardar o arrebatamento, então vamos continuando a vida, né? Continuando com os projetos, tudo bem, temos que continuar a viver, não podemos parar. Mas não podemos nos esquecer de nos preparar, porque estamos vivendo tempos muito difíceis, que antecedem o arrebatamento. E daqui para frente não vai melhorar. Então, como eu estava dizendo, daqui para frente as coisas não vão melhorar. O mundo está escorregando para o fim. Ele está caminhando cada vez mais para o fim. Não tem como voltar, não tem como retroceder. Não acredite nas promessas de políticos e que vai melhorar, que vamos fazer isso e aquilo. Não vai. Estamos no Apocalipse, estamos vivendo os fins dos tempos. Tá? Jesus já está voltando para buscar a igreja. Eu vivo isso todos os dias, eu tenho certeza absoluta de que isso logo vai acontecer. No meu coração é como se fosse acontecer ainda nesse ano de 2015. Mais tardar 2016, eu creio que não vai passar muito disso. Nós não podemos esquecer das promessas do Senhor, de que logo Ele vem nos buscar. Né? Eu lembro que quando eu era criança, muito se falava: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E a gente ia vivendo a vida como se estivesse longe demais. Mas quando hoje você ouvir falar em que Jesus vai voltar, meu irmão, é para ontem. Quando você hoje ouvir alguém falar que Jesus está voltando, acredite 100% que Ele está voltando para agora.
não é para daqui a 10 anos, não é para daqui a 20, 30 anos. Você não vai envelhecer, ficar velho e engagar, você não vai. Nós somos a geração do arrebatamento. Né? Eu tenho um bebê de 1 aninho e eu tenho no meu coração que não vou vê-lo crescer e casar, porque Jesus vem antes. Jesus voltará antes. Nós precisamos continuar nossa vida, sim. Não podemos parar de viver. Deixar as coisas abandonadas porque achamos, o Senhor vem, então não vou fazer mais nada. Não é isso. Nós devemos continuar a vida. Mas não podemos nos esquecer das promessas do Senhor e de acompanhar os sinais, porque os sinais estão aí. Na TV, em todos os lugares, na sua rua onde você mora, vocês estão vendo os sinais, na TV principalmente. Na TV você vê no mundo todo, né? Até na internet. Amados, vamos vigiar em todo o tempo. Vamos nos unir em oração, em jejum, em consagração, buscando a Deus, evitando o pecado. E se pecar, peça perdão. Peça perdão para quem você magoou, peça perdão ao Senhor e não peque mais. Assim como Jesus falava, vá e não peques mais. Amados, vamos nos arrepender e vamos voltar ao primeiro amor, esquecer do evangelho da prosperidade. Vamos esquecer tudo isso, que tudo isso vai ficar para trás. O Senhor não vem buscar uma igreja preocupada com coisas terrenas. O Senhor vem buscar uma igreja santa. Ele vai tirar uma igreja de dentro da própria igreja, porque aqueles que não vivem de acordo com os requisitos do Senhor, com os propósitos do Senhor, não vão subir. Precisamos nos arrepender e voltarmos ao primeiro amor. Precisamos nos consertar diante do Senhor, buscar a presença do Espírito Santo. Precisamos nos moldarmos à vontade do Senhor, sabe? Vamos vigiar, queridos. Que Deus nos abençoe e nos proteja, pois estamos vivendo os fins dos tempos. Estamos vivendo os dias que antecedem o arrebatamento. E logo estaremos com o nosso Pai. Logo subiremos para nos encontrarmos com o Senhor. Vamos manter vivo, né, vamos manter vivo esse desejo, esse anseio pela presença do Senhor. Vamos manter vivo esse sonho de que logo subiremos para nos encontrarmos com o Senhor. Ele sabe aqueles que anseiam por esse dia e Ele vem buscar aqueles que estão esperando esse dia. A graça e paz para todos. Deus os abençoe. Amém.